Olá, o programa Direito Sem Fronteiras, da TV Justiça, fala hoje da ofensiva do governo dos Estados Unidos contra imigrantes. E o alvo não são apenas pessoas em situação ilegal no país ou que cometeram crimes. Mesmo trabalhadores e estudantes em situação legal, com visto, estão na mira de Donald Trump. Para conversar sobre isso, temos dois convidados. A professora Inês Lopes, de Direito Internacional da UNB, a Universidade de Brasília, e Robson Cardoche Valdez, professor de Relações Internacionais do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e também pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americano da UNB. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Antes de qualquer pergunta, eu queria convidá-los a assistir comigo uma pequena reportagem que nos ajuda a entender um pouco o assunto. Então, vamos à reportagem. Durante toda a campanha eleitoral, Donald Trump avisou e logo na posse confirmou que iria retomar a estratégia do primeiro mandato, guerra contra os imigrantes em geral e especialmente contra os mexicanos e outros latino-americanos. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. E como se vê, o objetivo não é só impedir a entrada de novos imigrantes, é deportar 1 milhão de pessoas que já estão nos Estados Unidos até o fim do ano. E Trump mobilizou a temida ICE, a Agência de Imigração dos Estados Unidos, além das polícias e das Forças Armadas. Aviões militares e civis partiram lotados de homens e mulheres, algemados, acorrentados, tratados como criminosos. Apesar dos protestos do prefeito de Newark e de outros políticos, além de entidades de direitos humanos e da ONU. None of these people were rapists or murderers or criminals. Imigrantes são caçados na rua, no trabalho, em casa, em igrejas. Crianças não são poupadas. Assim como os pais, ficam dias, semanas detidos à espera de mais voos. Um grupo de 238 venezuelanos foi mandado para a mega prisão feita para terroristas em El Salvador, na América Central. O governo autoritário do país, aliado dos Estados Unidos, não permite que os presos sequer tenham contato com advogados, mas permite torturas, segundo a Anistia Internacional. Refugiados políticos que entraram nos Estados Unidos com permissão do governo, agora também são tratados como inimigos. São mais de 500 mil pessoas. Trump tentou deportar todas, mas uma juíza federal de Boston brecou a ilegalidade. Apesar disso, a insegurança continua. O governo Trump quer driblar ou ignorar o judiciário. A batalha promete ser longa. Bem, de volta ao estúdio, faço a primeira pergunta para a professora Inês. Qual é a sua avaliação sobre tudo isso que a gente viu e que tem acontecido nos Estados Unidos em relação aos imigrantes? A questão migratória é um problema global, não apenas de hoje, mas há bastante tempo. E nós vimos tanto no governo do Trump 1 e agora muito mais acentuado no Trump 2, um governo que levantou a bandeira com relação às pessoas migrantes. E eu vejo como várias violações de direitos humanos e de direitos fundamentais, porque o Trump simplesmente estabeleceu uma política de deportação sem avaliar caso a caso. Então, essas deportações em massas são questionáveis em termos do direito internacional, já que há muito tempo, 80 anos, nós tivemos problemas com expulsão em massa de várias pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. É importante que se tenha em conta que a migração é um fator de desenvolvimento para ambos os países. E os Estados Unidos dependem dos migrantes para o desenvolvimento da sua economia. Então, deportar esses migrantes, estando em condições legais ou ilegais, não deveria ser uma política de Estado. Ele deveria, sim, favorecer a regulação migratória e ele parte do pressuposto que os migrantes são um problema, quando na verdade não são. É importante frisar que a mobilização de pessoas gera riqueza em todos os lugares. Então, se você estabelece dentro de uma política liberal a livre circulação
de mercadorias, de capitais, de serviços e, por que não, de pessoas, né? Então, a OIT sempre criticou nesse sentido. Então, os Estados Unidos tendem a perder e o mundo também tende a perder com os Estados Unidos, porque gera uma insegurança, imprevisibilidade e incerteza nas relações internacionais. Até interessante a senhora ter ido por esse caminho no fim da sua resposta. Eu aproveito para perguntar ao professor Robson, do ponto de vista das relações internacionais, das relações dos Estados Unidos, até com parceiros históricos, que consequências tem essa dura política de imigração que Donald Trump estabeleceu? Bom, do ponto de vista das relações internacionais, a gente pode entender esse movimento dos Estados Unidos como uma espécie de reposicionamento do país, dos Estados Unidos, em relação à conjuntura global dos últimos 10, 15 anos. Se a gente for pegar os últimos 10 anos, o próprio governo Obama, os democratas também sempre tiveram uma política para lidar com as consequências desse fluxo migratório, na grande parte ilegal, para os Estados Unidos. Se nós pegarmos os livros, os comunicados de segurança nacional dos Estados Unidos de 2015 para cá, sempre estiveram bem claros os adversários principais dos Estados Unidos, Rússia e, em uma dimensão maior, a China. Tá? E para você fazer esse enfrentamento geopolítico internacional, você precisa buscar uma certa coesão doméstica para você fazer esse reposicionamento. Então, domesticamente, a gente pode perceber essa abordagem do Trump no sentido de você buscar manter a sua militância doméstica, seus eleitores engajados nessa política, a partir de uma estratégia de você buscar um inimigo externo, aí seria o próprio imigrante, que toma o emprego do cidadão estaria tomando o emprego do cidadão norte-americano. Você teria o imigrante como um dos focos da criminalidade nos Estados Unidos. Então, você tem mais uma culpabilidade desse imigrante. Você tem uma questão também do controle ou de uma melhor abordagem em relação ao narcotráfico nos Estados Unidos. Então, o imigrante ele acaba sendo uma espécie de bode expiatório e que o Donald Trump consegue, de uma certa forma, mobilizar sua base local para mobilizar apoio doméstico para isso. Professora, o professor citou o governo Obama como um governo que também fez deportações, talvez na mesma medida, não com os mesmos métodos, mas fez, como fizeram os governos do Joe Biden, outro democrata, de Bill Clinton na década de 1990. Quer dizer, o que há de diferente exatamente? São métodos, o quê? Na questão dos direitos humanos, por exemplo. Quando consideramos os diferentes governos, a questão migratória sempre foi um problema, principalmente nos Estados Unidos e no norte global. Por quê? Porque os migrantes do sul global vão migrar para onde há riqueza. Então, esse fluxo migratório mais intenso do sul global para o norte, como diz Obama, é uma decisão inteligente, porque as pessoas vão buscar onde tem riqueza, onde tem emprego, onde eles podem ter uma melhor qualidade de vida. Inteligente e legítima. Sim, porque da mesma forma que internamente, como no Brasil, nós temos pessoas que migram, vêm para Brasília, vão para São Paulo, vão para o Nordeste, isso faz parte do ser humano, que é migrar, né? Migrar é como a gente povoou o mundo, né? Se a gente não tivesse migrado, a gente continuaria nas cavernas. Mas a gente povoou e hoje o que nós temos, não há muito tempo na história da humanidade, é um controle de fronteiras e o século XX, XXI, principalmente é marcado por um controle mais rígido das fronteiras. Então, o que você observa, a depender dos interesses na governança dos Estados Unidos, você vai ter uma governança mais favorável aos migrantes ou menos favorável. E como bem colocou o professor, a questão não é o foco da migração em si, mas buscar criar os imigrantes como um inimigo para que ele possa fortalecer as políticas internas dele. E, por incrível que pareça, isso é divulgado nas redes sociais e a maioria das redes sociais estão concentradas nos Estados Unidos. Então, isso facilita a propagação de que imigrante é algo forasteiro, algo que não tem o direito de pertencimento, quando, na verdade, nós pertencemos a um único planeta, que é o planeta Terra. E, professor, aceitar ou não um imigrante é uma decisão discricionária de qualquer país, de qualquer governo. Mas há limites para isso?
Olha, há limites, e os limites são os acordos internacionais, as convenções que tratam desse tema, porque a migração, o direito de migrar também é um direito inerente a cada indivíduo. E quando ele toma essa decisão, muitas vezes não é por uma decisão puramente discricionária do indivíduo. Muitas vezes o indivíduo está migrando por uma situação adversa onde ele se encontra inicialmente. Pode ser por conta de uma guerra, ele pode ser um perseguido político. E a Carta da ONU dos Direitos Humanos, ela é bem clara no sentido de resguardar esses direitos individuais das pessoas, e que os países que assinam a Carta num clima de cooperação entre as nações, eles são responsáveis por resguardar, né, esse direito, fazer que esse direito sejam respeitados. Professora, até onde são ilegais as ordens administrativas assinadas pelo presidente Trump no que diz respeito a imigrantes? Ele cometeu algum ato ilegal ou inconstitucional na sua avaliação? Na minha avaliação, sim, ele cometeu várias violações aos tratados internacionais de direitos humanos, porque é importante ressaltar que existem normas imperativas de direito internacional. Então, nós temos vários instrumentos de direitos fundamentais e de direitos humanos que protegem a pessoa na sua dimensão internacional. Estados Unidos não fazem parte, por exemplo, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e poderiam responder perante a Comissão e a Corte, mas não são parte, infelizmente. Com relação à ordem interna, ele também tem limites no seu poder de atuação. E ele viola direitos fundamentais e viola, inclusive, os direitos dos tribunais de decidirem conforme são levados os casos a eles. E o que é muito grave, no meu entendimento, é uma decisão proferida por uma juíza numa avaliação de imigrante e essa juíza ter sido presa por descumprir com a política migratória. Apesar de o Tribunal Supremo dos Estados Unidos terem uma maioria republicana, eles não estão comprometidos com o governo. Os ministros do Tribunal Constitucional americano estão subordinados à Constituição americana, que sempre protegeram direitos fundamentais. E é necessário que se dê uma resposta à altura para dizer que existem limites para o governante. E, professor, num dado momento, o governo Trump deportou para El Salvador, mandou para uma prisão de segurança máxima em El Salvador, mais de 200 imigrantes venezuelanos e desobedecendo uma decisão judicial. A gente sabe que esse não foi o único caso, como não foi também o único caso da prisão da professora. Houve vários momentos de desrespeito da administração a decisões judiciais e agora a gente se lembra, como a professora se lembrou, de que a Suprema Corte tem uma maioria republicana, uma maioria de juízes conservadores, e a pergunta que se faz é: pode-se esperar que essa maioria garanta impunidade para decisões ilegais de Donald Trump? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da ofensiva do governo dos Estados Unidos contra imigrantes. E para falar sobre isso, temos dois convidados aqui no estúdio. A professora Inês Lopes, de Direito Internacional da UNB, a Universidade de Brasília, e também o professor Robson Cardoche Valdez, professor de Relações Internacionais do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e ele é também pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americano da UNB. Professor, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que o senhor responda agora. Nos embates entre a administração Trump e a Justiça dos Estados Unidos, quem é que no final pode ficar com a palavra final? É de se esperar uma reação, digamos, contrária aos interesses do governo Trump por parte da Suprema Corte, que tem maioria indicada por ele próprio? Independentemente de quem tem indicado os juízes, a gente tem que levar em consideração que a grande maioria dos juízes, mesmo os indicados por Donald Trump, vamos dizer assim, que são juízes
legalistas, ou seja, que seguem estritamente o que está escrito na Constituição. Então, eu não vejo assim como algo automático a gente inferir que um juiz indicado por Donald Trump, ele necessariamente vá seguir ou vai endossar qualquer conduta inconstitucionalmente, flagrantemente inconstitucional do Donald Trump. Então, esse é um momento muito difícil para a sociedade americana, em que você tinha, até algum tempo atrás, um país que era observado pelas demais nações do mundo como um exemplo a ser seguido. Os Estados Unidos sempre se colocaram no sistema internacional como aquele país garantidor de uma ordem liberal. E aí eu digo uma ordem liberal no sentido de defensor de um livre mercado, defensor do rule of law, né, do direito internacional e dos direitos humanos e da democracia como um todo. E você vê hoje um país que vai tomando medidas graduais autoritárias. E isso, de uma certa forma, vai deixando a sociedade norte-americana cansada e, pouco a pouco, acostumada com esses pequenos atos inconstitucionais. Então, acredito que isso faz parte de uma estratégia do próprio governo norte-americano. Professora, o professor há pouco falou sobre as reações na sociedade americana. Anos atrás, me parece que as reações em prol dos direitos humanos ou contrários a atitudes autocráticas eram sempre muito fortes na sociedade americana. Os próprios partidos políticos se manifestavam, instituições, universidades. Desta vez acontece tudo isso e parece que a sociedade está um pouco tímida. Fora Harvard, que enfrentou de fato, eu não vejo muita reação. O que estaria acontecendo? Eu tenho uma opinião que eu digo que as manifestações hoje não são apenas nas ruas. As grandes manifestações nas ruas são nas redes sociais. Então, quem administra melhor as redes sociais consegue ter mais apoio. Então, é importante que nessa transformação de uma governança digital, é importante que todos os governos estejam atentos e daí a importância de uma regulação das redes sociais. Se nós observarmos as redes sociais nos Estados Unidos, as principais todas apoiam o Trump. Então, significa que isso dificulta a manifestação e a liberdade de expressão que tanto os Estados Unidos colocam. Você colocou muito bem, né, de resposta dos americanos. As respostas têm. E as respostas têm vindo com o índice de popularidade, que é o primeiro governo americano a ter uma popularidade muito ruim depois de um mês de governo. O ano que vem é bom lembrar que existem as eleições de meio termo. Então, todas essas ações que o presidente Trump realiza nos Estados Unidos, embora sejam populistas para garantir a sua permanência no governo, pode ser que ele tenha uma queda lá na frente. Por quê? Porque os americanos estão insatisfeitos com a política deles e o que chama atenção na questão migratória. Primeiro, com relação aos migrantes econômicos, que são aqueles que migram em busca de empregos, vários empregos estão deixando de ser feitos pelos migrantes. E isso vai ter um impacto na economia americana e principalmente para a classe média americana, que depende desse serviço para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor para os americanos. E segundo, com relação à mobilidade de estudantes para as grandes universidades dos Estados Unidos. É melhor ir para universidades na Europa ou mesmo na América Latina do que você pagar um FII, uma taxa e preços exorbitantes, correndo o risco de você ser deportado sem qualquer critério. Então, é necessário que isso seja revertido. Mas a resposta, ela parte da sociedade, sim. Eu acho que as expressões, ainda que individualizadas ou de grupos, são fortes, mas como as grandes redes sociais manipulam as informações que vão circular, isso dificulta a liberdade de expressão que todos eles tanto falam. Professor, mais cedo a professora lembrou que esses movimentos de rejeição a estrangeiros, a xenofobia, não é privilégio, embora essa não seja uma palavra boa, não é uma exclusividade dos Estados Unidos, mas no norte global, outros países europeus praticam coisas semelhantes. O que isso tem a ver com o crescimento da extrema-direita nesse universo? Olha, essa pergunta, Guilherme, é importantíssima. Porque, como eu disse, essa seria uma outra dimensão dessa política migratória do governo Trump, no sentido de projetar, porque a gente não pode negar o fato de que o Trump ele é uma liderança mundial dessa extrema-direita, e tudo o que acontece nos Estados Unidos, de uma forma geral, impacta no mundo todo. Então, o governo Trump,
ao defender ou ao implementar uma política migratória em que você tem o imigrante como um inimigo, dentro de um contexto mais amplo da própria sociedade americana, dos próprios apoiadores do Trump, desse movimento MAGA, né? E também esse nativismo, o governo Trump, os partidários do Trump se apoiam nesse nativismo, nesse renascimento da sociedade americana, em que eles ressuscitam aquela ideia de que os Estados Unidos, por providência divina, têm essa missão inerente à sociedade americana de levar a liberdade, a democracia e os valores de uma sociedade supostamente judaica, cristã, enfim, para todo o planeta. E a forma como o governo Trump vem mobilizando essa agenda específica migratória acaba por influenciar outros segmentos dessa extrema-direita mundo afora. Então, a gente percebe, por exemplo, o impacto desse governo Trump, ou desse movimento todo, né, do governo Trump desde o seu primeiro governo em 2017, por exemplo, nas eleições da Alemanha, onde a AfD teve uma eleição muito representativa, muito significativa. Você tem esse impacto do governo Trump em movimentos de extrema-direita também, por exemplo, no Brasil, na América Latina, no governo da Hungria, né, Viktor Orbán é um grande expoente também. Na Polônia, na Itália, a extrema-direita. Então você vê assim, o que acontece nos Estados Unidos, para bem e para o mal, ele tem essa repercussão global. E se a gente for levar em consideração, por exemplo, o Brexit, né, na década passada, ele se deu também muito por conta do impacto dessas big techs, né, o caso da Analytica, que conseguiu mobilizar a opinião pública do Reino Unido para se retirar da União Europeia com um foco principal na questão imigratória. Em que votaram contra os próprios interesses movidos por esses algoritmos aí. Então, todo esse movimento migratório, como foi colocado aqui, esses migrantes, eles se movimentam, né, muitas vezes porque são forçados, por questões de guerra, por questões de oportunidade, por questões de sobrevivência. Mas isso foi instrumentalizado para que a população do Reino Unido votasse contra os seus próprios interesses. E então é por isso que o que acontece nos Estados Unidos tem um impacto muito forte para o bem ou para o mal. Bem, como bem pontuou o professor Robson, quando ele toca na questão das migrações no Reino Unido, isso demonstra a irresponsabilidade desse movimento de extrema-direita que não defende a democracia, defende uma autocracia e que isso tem repercussões para o empobrecimento de uma nação. A exemplo do Reino Unido, que passa por uma crise econômica interna muito forte e, para poder solucionar parte do seu problema, fez leis para migrantes indianos poderem temporariamente trabalhar no Reino Unido, porque eles tinham o trabalho polonês anteriormente e os poloneses não podem mais realizar essas atividades. Então, eles usaram lei para atrair migrantes quando fizeram uma política completamente inversa. Então, isso empobrece uma nação. Professora, mais de 2 milhões de brasileiros estão nos Estados Unidos, boa parte indocumentados. Que conselho a senhora daria a essas pessoas que não voltaram para cá, que estão preocupadas, com medo mesmo? Bem, existe duas questões. Uma questão do brasileiro irregular, que é aquele que não tem o direito de permanecer no país, porque ele não possui um visto de residência ou encerrou os estudos, e o indocumentado. O indocumentado é aquele que não tem documento algum e fica à margem. E aí nós temos o Itamaraty, por meio da Divisão de Assuntos Consulares e de proteção de brasileiros emigrantes. Então, eles conseguem regularizar os seus documentos junto aos consulados. Agora, com relação a esses brasileiros que não têm o direito de regularizar a sua situação migratória, porque o atual governo não permite, isso é um grande desafio para eles e torcer para que eles tenham uma dignidade na sua deportação. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Eu conversei com a professora Inês Lopes, professora de Direito Internacional da UNB, a Universidade de Brasília, e também com o professor Robson Cardoche Valdez,
professor de Relações Internacionais do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e pesquisador do Núcleo de Estudos Latino-Americano da UNB também. Muito obrigado, então, mais uma vez. E, claro, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de ver o programa todas as semanas, às quintas-feiras, aqui na TV Justiça, sempre com um assunto de interesse internacional, mas principalmente de interesse do Brasil também. Claro, porque nessa questão de imigrantes, há mais de 2 milhões de brasileiros lá que precisam saber o que vai acontecer com eles. E nós, claro, queremos saber também. Até o próximo programa, então. Obrigado, até lá.